todos, bem-vindos a mais um episódio do programa Direitos da Natureza Live. Esse é o nosso 18º episódio, são 17 lives que já realizamos, que quero convidar vocês a darem uma passadinha depois em cada um destes bate-papos que fizemos com gente muito interessante, bate-papos que trazem um conteúdo magnífico e que certamente pode ser útil às pesquisas, ao ativismo, ao despertar da consciência. E hoje também temos aqui duas mulheres muito ativistas, muito empenhadas no desenvolvimento desse tema, que é o nosso tema, o tema do reconhecimento dos direitos da natureza, de sua forma geral e como elas trazem em sua forma um dos seus elementos naturais mais importante, que e que são as águas, né? Eu tenho aqui comigo a Monty Aguirre, coordenadora da América Latina da International Rivers e trabalha apoiando comunidades e movimentos na proteção de rios, é bacharel em antropologia e mestre pela New York University em educação ambiental e conservação. Bem-vinda, Monty. E a Ana Maria Cárcamo, advogada, assessora jurídica na International Rivers e membro do grupo de pesquisa Justiça e Meio Ambiente do Antropoceno, o JUMA, da PUC-Rio. Ela é mestre em gestão ambiental pela Yale, nos Estados Unidos, com ênfase em natureza e sociedade. E somos as três parceiras na mobilização pelos direitos da natureza, na iniciativa do Fórum de Justiça Socioambiental, e estamos juntas nessa empreitada. E hoje vamos falar sobre as águas, vamos falar sobre os direitos intrínsecos das águas em sua forma de rios. Esse elemento que é um elemento que aglutina, que é o próprio aglutinador das civilizações do mundo. As civilizações e as comunidades começam a se organizar, eu acho que Monty, como antropóloga, vai falar muito disso, em função das águas, né? E eu tenho aqui, para a gente iniciar esse programa, essa é uma garrafa que foi distribuída no projeto da Will Brasil, da Will Solution, o projeto chamado Will Brasil, e com ela eu tenho participado de alguns movimentos pelo mundo e encaminhado ela para amigos, parceiros que vão para esses movimentos, onde as águas sagradas de todos os rios do mundo têm se aglutinado, se unido para se empoderar. Então, Monty e Ana, eu quero convidá-las nesse momento a se conectar com essas águas. Aqui temos o rio Ganges, o rio de Yamuna, o rio Tietê, o rio Atrato. Temos rios sobre os quais nos apoiamos, com certeza a International Rivers se apoia para fazer essa proposta linda da Declaração Universal dos Direitos dos Rios. Então, aqui, os Rios Unidos, vão nos acompanhar nessa live para que a gente possa, por magia mesmo, né, pela mística, trazer a força dessas palavras. Obrigada, Monty. Trazer a força dessas palavras, obrigada, Ana, para que essa Declaração Universal e a lei federal aqui no Brasil, que a Ana vai contar, que quer colocar em pauta a proteção integral dos rios no Brasil. Então, já falei da Monty, a Ana Maria Cárcamo também já falei, está aqui com a gente, e eu queria então passar para que a Monty, temos também a oportunidade de brindar com a água que corre das torneiras, né? Gratidão. E sem ela a gente não sobrevive. Então, essa é uma live que talvez em termos de elemento natural tenha uma importância
muito grande para essa conexão dos direitos da natureza em toda a sua globalidade. Monty, conta pra gente como que se deu essa iniciativa, de que forma que a International Rivers começou a se articular para pensar numa declaração universal dos direitos dos rios. Um dos pontos diz, né, o último dos considerandos, entendendo que o reconhecimento dos direitos da natureza, e em particular o reconhecimento dos direitos dos rios contidos nessa declaração, promoverá a criação de um novo paradigma jurídico e social baseado na vida em harmonia com a natureza e no respeito aos direitos da natureza e aos direitos humanos, em particular com referência às necessidades urgentes das comunidades indígenas e dos ecossistemas que eles protegem por muito tempo. Esse é o ponto que nos toca em termos de reconhecimento global dos direitos da natureza. E eu queria que você contasse como é que isso tudo se iniciou, Monty, como que a International Rivers se articulou, e conta um pouco para a gente também quem é a International Rivers. Bem-vinda. Só um minuto que está no mute. Acho que você mesma tem que tirar. Quando você que coloca, você que precisa tirar. Tá. Bom, muito obrigada, Vanessa. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com a Ana, a minha colega também. Bom, eu sou Monty Aguirre, sou colombiana, então vão desculpar o sotaque, o portunhol, os erros e tal, né? Mas é com muito carinho, com muita vontade que estou aqui, muito contente. Então, International Rivers, Rios Internacionais, para as pessoas que não conhecem, é uma organização que foi fundada faz uns 35 anos, mais ou menos, e realmente bem interessante, porque foi fundada realmente por um engenheiro da Inglaterra que construía barragens e que viu como a construção de barragens estava afetando os rios, né? E também ele se combinou com pessoas que Marc Dubois, que é uma pessoa que estava protegendo um dos rios, ele é um caiaquista, né? Esse tipo de esportes, né? E ele até foi e pendurou, como que fala? Pendurou de uma pedra do rio para que a barragem não fosse construída. Ele com cadeias e tal, uma coisa assim, defendendo o rio, mas fisicamente, né? Com seu próprio corpo, sua própria vida. Então, de aí, depois há muitas histórias, mas depois daí foi a ideia de criar uma organização internacional para a proteção de rios. E nessa época, estamos falando dos 80, ainda a questão dos direitos humanos com as questões com meio ambiente, ecologia, não, os direitos ambientais não estavam tão unidos como mais tarde começou a ser feito, não é? Então, inicialmente, International Rivers começou como uma organização realmente ambientalista. E mais tarde, aliás, é muito por causa do movimento de afetados pelas barragens no Brasil e também o movimento do Bacho Andala do Narmara, na Índia. Esses dois movimentos realmente foram os primeiros movimentos que se organizaram para deter a construção das barragens, não só pela interrupção, a fragmentação nos rios, mas também por causas sociais, por o desplaçamento que as barragens continuam causando, né? Então, vem daí a história do International Rivers e aí a gente foi desenvolvendo assim, estratégias, né? Por exemplo, para a financiamento dos projetos, ajudar a fortalecer o movimento, né, para a proteção dos rios e direitos das pessoas, especialmente de comunidades indígenas, quilombolas, né?
campesinos nas outras áreas, né? Adivasi na Índia, né? Começou desse jeito e também outra estratégia, né? Não sei por que eu falo assim, acento errado, mas estratégia que a gente utiliza bastante também comunicações, é importante para as pessoas saberem o que está acontecendo. É agora que a gente tem muita mais facilidade do que nos anos 80 é, é, para comunicar, né? E por isso que a gente também está aqui. Bom, a história International River há muita coisa interessante para contar, mas no tema nosso hoje, então eu gostaria de passar para isso. Essa declaração realmente começou o Earth Law Center, que é uma organização parceira, já faz uns 2 anos, 3 anos talvez, começou a elaborar Como é o nome a da organização? Earth Law Center. Ah, Airflow Center, sim. Eu conheço lá a Michelle Bender, um pessoal bem bacana de lá, sim. Uhum. O Grant O Wilson, Grant Wilson, é sim. ótimo Conheço advogado. eles dois, eles são ótimos, sim. E eles estão trabalhando bastante pelos direitos da natureza, né? Bastante, bastante. Trabalham também com direitos dos oceanos, né? A Michelle, especialmente, desenvolveu uma metodologia de fazer frameworks, né, nos oceanos, e a gente tem conversado sobre isso também. Interessante. Então, International Rivers e Earth Law Center se uniram para desenhar essa proposta. Bom, eles já tinham feito um rascunho, né? Aí, aí entraram a falar com as pessoas que mexem com rios, né? Aí nós começamos a detalhar coisas, apontar, tem que incluir direitos dos povos indígenas, tem que incluir o consentimento livre, prévio, informado, né? Todo esse tipo de linguagem que a gente já tem, né? E que está saindo das comunidades, está saindo de vários cenários internacionais, nacionais, né? Então foi dessa forma que a gente começou. Aí agora nós já temos 70 organizações que têm assinado. Amanhã nós vamos lançar a declaração e em algum momento a Ana ou Vanessa pode mostrar o endereço aonde as pessoas podem ir para dar uma lida e, se concordarem, assinar também. Vamos já então, já não vamos perder Tá? tempo, porque a gente já deixa compartilhado. Tá Sim, bom. então amanhã vai ser lançado e a Mapas também precisa assinar essa declaração. A organização, uma das organizações que tem promovido o movimento dos direitos da natureza no Brasil. A Mapas é onde eu estou como diretora e queremos fazer também a adesão. Bom, tá aí. Que legal. Consigo fazer o share assim. Seria interessante a gente fazer também o share para onde vai o link, né? Porque tá verdinho, muito claro. E Tá sim. as pessoas podem fazer adesão, então, É, clicando nesse link. e pode ser feito por uma organização, mas também como indivíduos, né? Nós achamos que é muito importante cada pessoa, mesmo que não pertença a uma organização, né? Mas se esse é um tema central para essa pessoa, então aqui há uma oportunidade para respaldar a proteção, os direitos dos rios, né? Que, aliás, são tão importantes para todos nós, né? Olha, tá aí sendo compartilhado. Então, pessoal, é rightsofrivers.org, direitosdosrios.org. Aqui é a página para fazer assinatura na petição, né? Lembrando que existe uma petição também para assinatura dos direitos da natureza como um todo. Aproveita, sai desse link, faz essa assinatura e vai lá para o Rights of Mother Earth. Vocês já fizeram adesão a essa petição? Não. Iniciativa da Doris Hagetli, que tem trabalhado com a biodiversidade também, com a Convenção de Biodiversidade, ela junto com a Pella Thiel da Suécia,
conseguiram agora ingressar com os direitos da natureza como das condicionantes na Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, são documentos que precisam caminhar juntos, né? Assim como as águas dos rios se empoderando. Muito bacana. E vamos ter realmente também tem uma versão em português, uma versão eu falo castelhano, né, ou espanhol, né, mas o nome verdadeiro é castelhano. Ah, sim? Não sabia. Mas tem versão, então, em esses outros dois idiomas e a gente está pensando também, ou vai traduzir em outros, por exemplo, em Thai, né? Porque a população lá, os grupos lá na Tailândia, há muito movimento e eles estão batalhando faz muito tempo para proteger o Mekong River, o rio Mekong, e também o Salween, né? Que também é um rio muito comprido, né? Longo. Em termos de direitos dos rios, o Oriente sempre não saiu à frente, né? Porque foi na Colômbia, mas hoje lá no Oriente, e a proposta da declaração inclui isso, né? Não sei se você ainda está compartilhando a página de assinatura. Ainda. Assim. Sim. Sim. E aí na própria declaração vocês trazem, né? Os rios na Nova Zelândia, o Aganui, os rios do Ganges e de Jamuna, que estão aqui ao nosso lado, aqui compartilhando dessa live. Então, agora vem a Indonésia, então o Oriente realmente sai à frente. Acho que talvez, Monte, tem um aspecto aqui do sagrado na declaração que eu vi, talvez seja em função dessa proximidade muito grande com o sagrado dos rios lá no Oriente? Exatamente. Por exemplo, bom, eu gostaria de começar dando uma ideia mais geral da declaração, Vanessa, Sim, se por for. favor. E aí eu vou chegar lá. Então, essa declaração, primeiro, por que nós estamos falando dessa declaração? E também quero falar que não é só uma declaração que a gente está fazendo, a gente também está implementando casos específicos para a proteção dos rios. Além disso, também continua batalhando projeto por projeto nas diferentes bacias, né, especialmente de barragens, né. Desculpa, está fazendo calor aqui na Califórnia. Bom, nós estamos realmente numa crise ambiental. Eu estou falando na Califórnia, onde eu moro, e agora a luz está assim, tipo a laranja, né, por causa das queimadas que estão acontecendo aqui. Tudo isso vai junto. Nós estamos numa crise ambiental, além de outras crises que também estão conectadas à degradação do sistema natural. Essa crise é mais pronunciada nos ecossistemas de água doce. As populações de animais nesses ecossistemas diminuíram 83%, diminuíram 83% desde 1970. Uma coisa muito impressionante, né? E como vocês sabem, como vocês sentem, né? Os rios são nossa força vital. Eles são vitais para a nossa saúde, bem-estar e sustento, essenciais para deter a crise climática. E eles estão enfrentando ameaças múltiplas, né? Alguns estão entupidos de lixo, como vocês veem, né? Outros são contaminados pelo escoamento agrícola e resíduos industriais. Outros são repressados, barragens ou desviados, dizimando os estoques de peixe e as comunidades afetando muito as comunidades que dependem deles, né? É por isso que esse movimento global crescente está emergindo para garantir os direitos fundamentais da natureza, em particular os direitos dos rios. Ao reconhecer que os rios têm direitos fundamentais, podemos garantir melhor sua proteção,
podemos começar a mudar paradigmas legais que permitem que nossos rios, nossos recursos naturais mais vitais e sagrados sejam explorados em benefício de poucos à custa de muitos, né? É hora, então, de tratar nossos rios e ecossistemas de água doce como mais do que meros objetos de exploração. É hora de elevar os direitos no cerne da lei antigo e indígena. É hora de mudar a doutrina que subordina a proteção dos bens comuns e dos direitos naturais aos interesses do lucro de poucos. Por isso, então, foi que a gente fez parceria com organizações para lançar a declaração, né? E então, por favor, se puderem dar uma lida e assinar, seria muito bom. Como organização e como indivíduos. E eu gostaria de repassar alguns dos pontos da declaração que eu acho que, em geral, parece um poema. É uma poesia, mas uma poesia bastante real, né? Então, a declaração, alguns pontos, reconhece que os rios são essenciais para toda a vida de todos os seres, pois sustentam uma diversidade maravilhosa de espécies, ecossistemas, né? Alimentando zonas úmidas, outros hábitats aquáticos, né? Além disso, considera que os rios também desempenham um papel vital no funcionamento do ciclo hidrológico da Terra, que a viabilidade dos rios para desempenhar esse papel depende de vários fatores, incluindo manter a manutenção das bacias hidrográficas secundantes, várzeas, pantanos, tudo. A declaração também reconhece a dependência absoluta das pessoas, de nós, nos rios e sistemas aquáticos, né? Sustentam a vida humana, fornecem-nos de água limpa, abundante para beber e para saneamento, né? E muitas mais coisas. Também considerando que os humanos causaram a poluição significativa dos rios em todo o mundo, incluindo, por exemplo, matéria orgânica nas águas residuais, esgotos, os resíduos de plástico, patógenos e nutrientes da agricultura, contaminantes da indústria. E o que acontece com isso, então, é que há um declinar da saúde aquática, biodiversidades nos rios, e também tem um impacto negativo na saúde humana. Muitas vezes vocês têm escutado de pessoas que foram afetados por barragens, né? Eu entrevistei pessoal lá do Tucuruí faz muito tempo, né? E mostravam como a pele deles, a pele das crianças, estava com, não sei como fala, mas bolinhas assim, né? Uma infecção na pele, né? Bom, isso por causa do aprisionamento das águas, né? Também a declaração considera com preocupação os desvios excessivos dos cursos de água e as retiradas de lençóis freáticos que reduzem significativamente os fluxos nos rios em todo o mundo. Também as mudanças físicas, né? A grande escala nos rios, por exemplo, por meio de barragens e outras infraestruturas, né? Eu acho que nós já temos mais de 50.000 barragens grandes no mundo. Não estou contando as medianas nem as pequenas, né? Essas 57.000 a mais, são 57.000 a mais, impactam mais dos 2/3 de todos os rios. Então, o que acontece com isso? O hábitat está fragmentado, a biodiversidade reduzida, populações de peces em perigo, muitos já extintos, agravando mudanças climáticas e sedimentos e nutrientes retidos que são fundamentais
para a saúde do ecossistema adjacente, por exemplo. Considerando também, além de tudo isso, as leis nacionais e internacionais que têm que ver com cursos de água são amplamente inadequadas para proteger a saúde integral dos rios e bacias hidrográficas. Muitas das leis políticas que nós temos dentro dos ministérios do meio ambiente estão realmente para fazer um check, para aprovar projetos, né? Mas não para realmente proteger. Não todas as leis estão para proteger os rios nesse sentido, né? Também considerando, fala a declaração, que todas as pessoas, incluindo comunidades indígenas e outras comunidades locais, de todas as religiões espirituais, né? Há muito tempo que defendem por meio de suas tradições espirituais, religiosas, costumes, leis, que a natureza, a nossa mãe terra, é uma entidade com direitos e que os rios, em particular, são entidades sagradas que possuem seus próprios direitos fundamentais. Agora, essa degradação, exploração dos rios, não é apenas uma questão ambiental, né? Há também uma preocupação de direitos dos povos indígenas, né? E de outras comunidades locais, pois a destruição dos rios ameaça a própria existência e o modo de vida dessas pessoas, né? Que dependem daqueles sistemas de rios, né? Também a declaração também, bom, você fala um pouquinho sobre isso, né? Mas o reconhecimento ainda dos direitos inerentes legais dos rios, inclusive por meio de um tratado que já tem sido reconhecido na Nova Zelândia, né, que reconhece o rio Wanganui como um todo indivisível e vivo. Isso que está falando o juiz, né? É uma pessoa jurídica, com guardiões nomeados para representar os interesses do rio, né? Então, também tem eu gosto muito dessa decisão aqui da Suprema Corte de Uttarakhand, da Índia, né? Que declara os rios Ganga e Yamuna como tendo o status de uma pessoa jurídica a fim de preservá-los e conservá-los. E também a declaração da Colômbia fala sobre o Rio Atrato, que possui direitos de proteção, conservação, manutenção e restauração. E, além disso, temos muitos outros exemplos de rios que estão sendo protegidos nas cortes, dando direitos aos rios, mas esse movimento aqui é um movimento crescente. Por isso também que é tão importante que todos nós que estamos pensando nos rios e também nas nossas vidas, né, possamos respaldar a declaração, por exemplo, né, e trabalhar juntos e juntas para a proteção dos rios, né, apresentando casos, por exemplo, nas cortes, quando for possível, né, quando as condições estão dadas, trabalhando com os advogados, com as advogadas, né? E só uma coisa mais sobre a declaração, de por que a gente chega lá, né? Reconhecendo os direitos da natureza, em particular o reconhecimento dos rios, que estão contidos, agora vou ler alguns, né, nessa declaração. Nós achamos, como você falou, Vanessa, que promoverá a criação de um novo paradigma jurídico e social baseado na vida e na harmonia com a natureza e no respeito
aos direitos da natureza e aos direitos humanos, né? E muito especialmente em termos e urgente, né, em respeito às comunidades indígenas e outras comunidades ribeirinhas que estão protegendo esses ecossistemas faz muito tempo. A declaração em si, né, porque a declaração tem duas partes, tem os considerando, né, que falei algo sobre algum desses, e agora a declaração em si, vou só dar uma olhadinha aqui, falar para você de alguns dos pontos, mas declara, olha só isso aqui, declara que todos os rios têm direitos fundamentais estabelecidos nesta declaração que surgem de sua própria existência em nosso planeta compartilhado. Ainda declara que todos os rios são entidades vivas que possuem situação legal em um tribunal, em uma corte de justiça, e estabelecem, atenção aqui, eu adoro isso aqui, estabelece que todos os rios devem possuir, no mínimo, os seguintes direitos fundamentais: o direito a fluir, o direito a desempenhar funções essenciais dentro de seu ecossistema, o direito a estar livre de poluição, o direito de alimentar e ser alimentado por aquíferos sustentáveis, o direito à diversidade nativa, o direito de regeneração e restauração. Então, eu acho que Maravilhoso. são alguns gostinhos que a gente está dando em termos da declaração, mas que também dá para ler mais tarde. Maravilhoso, maravilhoso. Eu mencionei, né, no início que nós tivemos a oportunidade de, nessa semana, foi na segunda-feira, de falar sobre os rios em São Paulo, não apenas o Tietê e o Pinheiros, mas falamos sobre uma bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Anhangabaú. Para quem não mora em São Paulo, mas já deve ter visto nas enchentes, né, em janeiro acontece muito, que tem em São Paulo, quando o Anhangabaú e toda aquela região, que é um vale, né, se chama Vale do Anhangabaú, ele enche de rio, enche de água. E aquela água são os rios que passam ali por baixo que estão falando conosco, que querem se libertar, eles estão aprisionados. A gente fez uma excursão nesse programa da Waterlution, esse projeto chamado Will Brasil, eu e Augusto Anés, que é um arquiteto ativista ali pela libertação desses rios, o rio Saracura, que passa por debaixo da Avenida 9 de Julho, o rio Itororó, que passa por debaixo da grande Avenida de São Paulo, 23 de Maio, que liga o norte e o sul da cidade. E aí na declaração você fala, né, vocês falam, a declaração fala do descomissionamento de barragens, que é fantástico. E eu queria lembrar e pedir, se ainda for a oportunidade de contribuir, para que a gente trate disso também, da libertação dos rios urbanos. Aliás, é uma contribuição que veio aqui também, tem muita gente boa aqui participando da live. Uma delas, aqui ficou para baixo o chat agora, mas acho que foi a Flora Neves, que é Guarani Caiová, te agradecendo, Monte, né, que vai sim ler e assinar, e lembrando, não foi a Cláudia de Santana que lembrou dos rios urbanos, e eu gostaria de fazer coro com a Cláudia, lembrar também, da gente incluir, porque é um sonho nosso aqui em São Paulo, ver esses rios caudalosos, lindos, que correm por debaixo dessas avenidas, que falam com a gente quando chove e a chuva não tem por onde enxiviar, e comunica com essas águas de baixo que sobem e dizem, ei, solta a gente daqui porque o nosso lugar é aí em cima, né? Para fazer todo esse relacionamento que você contou da declaração, especialmente essa relação com as culturas, né? Me fez lembrar a fala, e eu estou te falando isso tudo para na segunda rodada você, se possível, comentar um pouquinho, me fez lembrar a fala da Shirley Krenak, uma amiga minha, uma irmã minha do povo Krenak, que vive às margens do Rio Doce, do Rio Atu, e que contou, eu estou toda arrepiada, e que contou de uma abuela, né, que se sentou à margem do Atu e não saiu mais de lá, porque ela queria morrer com o Atu.
ela sem o atu, que é o parente, né, ela perdeu o sentido da vida. Era um rio, e a relação da comunidade com o rio é algo como uma relação com a própria vida, né? Então, realmente é de uma beleza tremenda trazer essa declaração à luz, né? E deixar também uma provocação, que dentro da tua fala, vou pegar esse gancho para falar, vamos fazer propostas para rios específicos. A gente tem trabalhado com o povo lá do Pernambuco, né, nossos parceiros, né, Ana, a gente, tem tanta gente boa lá no grupo da mobilização de Pernambuco, e nós foi com a própria Waterlution que nós fizemos o projeto no ano passado, com jovens que participaram desse projeto, propondo quais seriam os direitos do rio Capibaribe, que é um rio com uma relação cultural ali imensa, né? E por fim, deixar uma outra questão para você ajudar a gente a resolver, Monte. Como é que a gente faz, né, com essa perspectiva tão linda que se traz e, ao mesmo tempo, esses retrocessos que continuam a acontecer, como, por exemplo, o Marco Legal do Saneamento, que foi recentemente promulgado e que autoriza a privatização das águas, né, o uso comercial dessa questão da água, e meio que pegando carona no Chile, que a privatização já é algo tão emblemático que os anúncios são colocados no jornal. Eu fiquei estarrecida quando eu vi isso lá, estando lá no Chile, de viva voz, o chileno, se coloca no jornal, vende-se, vende-se para uso, exploração, o córrego, o rio, o ribeirão, né? São questões bem emblemáticas. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa e deixar todos esses comentários para você me ajudar a resolver depois. Vou passar para a Ana, para ela falar sobre essa proposta, que eu acho que é uma proposta que se interliga, que empodera, que vem mais para o nível local, não é isso, Ana? Então, a gente está falando de uma declaração universal que caminha junto com uma proposta de uma lei federal para a proteção integral dos rios. Conta mais para a gente como é que a gente pode buscar soluções para esse resgate, né? Acho que mais do que reconhecer na lei simplesmente, eu acho que esse reconhecimento vem muito nessa esfera da mudança de paradigma, da despertar da consciência desse relacionamento que a gente tem desde sempre, desde que a gente se conhece por comunidade com os rios. Então, eu queria ouvir de ti, como é que essa lei vai nos ajudar a fazer isso e o que mais que vocês pretenderam com ela? Ótimo, obrigada, Vanessa. Foi muito inspirador ouvir tudo isso de vocês e acho que essa lei também é uma proposta que a gente vem trabalhando que pode complementar e subsidiar a maior proteção dos rios no Brasil. E como vocês estavam falando, os rios, eles são espaços de vida, né? Eles têm vida e eles fornecem vida e eles são espaços de vida. Pensando no planeta, na Terra, como um ser vivo, os rios são as artérias, né, que fornecem essa vida. E eles têm uma importância cultural para as cosmovisões de povos indígenas, de povos tradicionais, de outros povos. Tem a importância do lazer das pessoas também. Tem importância ecológica, como a Monte pontuou, para o ciclo hidrológico da Terra, também para a biodiversidade. E também tem uma importância econômica para meios de subsistência, né, de comunidades tradicionais, indígenas ribeirinhas que fazem um uso sustentável, pesca artesanal e dependem desses rios para a sua segurança hídrica, para a sua segurança alimentar, e todos nós dependemos, né, para a nossa segurança hídrica também. Então, a gente tem que perceber realmente quão importantes os rios e a água, né? E o Brasil ele tem um papel de destaque, porque ele tem a maior rede fluvial do mundo, a maior quantidade de água doce, e 12% da água existente no planeta está no Brasil. Então, é realmente um patrimônio que a gente tem que resguardar. E a bacia amazônica é a maior bacia do mundo. E, mesmo assim, não existe uma lei protetiva, né? Existe legislação que trata dos rios, mas com uma visão que acaba sendo muito economicista e não pensando na proteção integral dos rios. Então, parte da atuação da International Rivers, não só no Brasil, mas também o que a gente tem feito com parceiros no Peru, na Colômbia e no Chile, é pensar em como fortalecer essa legislação para realmente ter uma proteção integral e holística dos rios.
além da estratégia de direitos dos rios, através do judiciário, uma complementação pensando na legislação, como que a legislação pode ser mais protetiva. E o Brasil, por não ter essa proteção ainda, ele se contrapõe a todo esse movimento internacional que a gente está falando, tão bonito, de ter o reconhecimento de direitos determinados nos rios, como na Colômbia e na Nova Zelândia, que a Monty mencionou, e também uma legislação, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, que tem uma lei chamada Wild and Scenic Rivers Act, que cria uma proteção especial para determinados rios. E veio muito com um pensamento de rios cênicos e rios selvagens, mas que hoje evoluiu muito para considerar também essa importância para as comunidades. E a gente tem muitos desafios no Brasil, como foram pontuados alguns, mas, por exemplo, o desmatamento que a gente tem visto, os incêndios têm aumentado muito, isso prejudica toda a natureza e também os rios. A gente tem um dado de que em abril desse ano teve um aumento de 63% em comparação a 2019, do desmatamento. A gente tem um cenário de muitos conflitos de água. Parece que no ano passado tiveram 489 casos de conflito por água, nos dados do CPT, que são 77% a mais do que em 2018, e isso tende a crescer. A gente tem a situação de crise climática, de barragens, mineração, garimpo, grilagem, agricultura, falta de saneamento. Então, são muitas frentes. E por isso que, com o tempo, a International Rivers, a gente, além de trabalhar no enfrentamento de barragens e outros projetos destrutivos, tem pensado em como atuar de forma mais preventiva e holística, de realmente aumentar uma proteção permanente para os rios, para que a gente não tenha que só enfrentar o caso a caso, mas tenha, de fato, uma proteção, uma governança inclusiva, para que essa proteção ela seja contínua. E, além disso, no Brasil, eles também enfrentam um desmonte da política ambiental, que é muito preocupante. A governança está sendo totalmente dizimada. Então, com base nisso, a gente pensou em propor uma lei nacional que poderia fortalecer a proteção de rios, tendo em vista o que já existe no Brasil, né, na legislação. Então, a gente fez uma análise de um panorama do que existe na lei nacional e a gente tem uma proteção ambiental, por mais que com uma visão ainda antropocêntrica, mas antropocêntrica alargada, que a gente diz que, né, tem essa proteção para as presentes e futuras gerações, considerando o meio ambiente como um bem de uso comum do povo. E tem até, inclusive, nos seus parágrafos, uma visão um pouco mais biocêntrica, que pode até ser considerada antropocêntrica. A gente tem uma lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, que criou uma governança para a gestão dos rios, que deveria ser participativa, focada em comitês de bacia, criou também a necessidade de ter planos estaduais e nacional de recursos hídricos. A gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, lá de 1981, mas que já tinha uma visão bem holística do meio ambiente. Tem o Código Florestal, a Lei Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Política Nacional de Mudanças do Clima, entre outros. E pela nossa Constituição de 88, a gente também teve o reconhecimento do direito originário, né, dos povos indígenas a seus territórios, às suas culturas. A gente tem a proteção cultural e a gente tem também o reconhecimento dos territórios dos povos quilombolas, que são os grandes protetores e defensores da natureza e também dos rios. Então, esse reconhecimento foi muito importante para a proteção dos rios e da natureza como um todo. E a partir dessa análise da legislação, a gente percebeu que existe, né, além dos retrocessos, da possibilidade de retrocesso na questão do licenciamento ambiental, por exemplo, que está acontecendo muito nos estados e agora com um projeto de lei que tramita a nível nacional, que pode trazer grandes riscos aos rios, na própria Política Nacional de Recursos Hídricos, na implementação, a gente tem muitos problemas. A gente tem uma falta, na Amazônia, por exemplo, quase não tem comitê de bacia, que eles são todos de rios da União, quase todos os rios passam por mais de um estado, então quem teria que criar esses comitês de bacia é o presidente da República, que é bem difícil no atual cenário, né? E não teve interesse político até então tem uma falta muito grande de uma tomada de decisão democrática e local, acaba sendo, as decisões são tomadas em Brasília. Tem um desequilíbrio também de representação nos comitês de bacia, tem muito mais representação de usuários, de empresários do que da população,
e de quem tem interesse de promover a proteção dos rios, então acaba sempre tendendo mais para um lado econômico. E a gente tem um artigo interessante nessa lei que prevê a criação de áreas de restrição de uso, artigo 7º, inciso 10, que nunca foi regulamentado. Então, a gente não tem uma prática constante dessas áreas de restrição de uso, nenhuma clareza de como que isso deveria ser implementado. Então, o que a gente propôs, o que a gente propõe é a criação de uma emenda, isso a gente ainda vai ter um diálogo com a sociedade, porque a ideia é que seja um projeto de lei que tenha participação, reflita as necessidades e o interesse da população na proteção dos rios, mas é de proteger rios livres e saudáveis e defender os direitos das comunidades a partir da proposta de ter alguns rios que podem ser rios de proteção permanente, que seriam designados justamente pela sua importância cultural, sua importância ecológica e sua importância econômica, mas considerando só práticas sustentáveis e de subsistência para as populações locais, tradicionais e indígenas. Isso viria como uma emenda para a Política Nacional de Recursos Hídricos, justamente para trazer esse viés de proteção e não de uso, né? Não utilitarista apenas das águas, e sim uma visão holística. E, bem, para não entrar em tantos detalhes, alguns pontos que essa lei preveria seria que esses rios eles teriam que ser livres no todo ou em parte, justamente para evitar esses projetos, essas barragens que provocam tantos impactos negativos nos rios, na biodiversidade e nas populações, né, nos povos que os cercam. Prevê também uma governança com participação efetiva das comunidades locais, dos órgãos competentes, e assistência técnica para que eles realmente possam ter uma participação efetiva, que é uma coisa que a gente vê que acaba sendo uma barreira muito grande, né? E que a gestão também poderia ser compartilhada com os CIPs, mas também com comunidades locais, comunidades tradicionais, e prevê também uma integração com instrumentos que já existem, como os mosaicos, né, as unidades de conservação, para que realmente seja eficaz e a proteção não seja só dos rios, mas sim de todo o seu entorno. E também prevê algumas alterações, como a APP ser expandida, a área de preservação permanente, e tem outras considerações sobre saneamento, clima, agrotóxicos, para realmente ser uma lei que abarque todas essas frentes. E a gente vai começar em breve a ter workshops, a ideia é formar ou contribuir com adesões que já existem para a proteção dos rios. Então, a gente está muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre isso, porque acho que aqui vocês se juntem a nós para a gente continuar com esse diálogo para ver como que a gente realmente pode fortalecer essa proteção no Brasil. Maravilhoso, já estamos, como se diz por aí, estamos juntas, né? Estamos juntas, vamos juntos, claro, queremos e vamos espalhar essa notícia. Já tem gente muito bacana aqui presente na live, fazendo coro e com essa intenção. O Erivado Cavalcante aqui batendo palmas para a tua fala. E a Flora Guarani Caiová trouxe uma fala de uma liderança Guarani de Santa Catarina, e muito interessante, que diz assim: os rios que cortam as cidades são como espelhos que refletem o comportamento da sociedade. Maravilhoso. E ela completa aqui: esse diagnóstico da apropriação dos conselhos pelo setor empresarial, que não demonstra o interesse em preservar os rios, é grave mesmo. Muito pertinente a inclusão dessa emenda e a garantia de participação das comunidades nos espaços de discussão das bacias hidrográficas. Falou tudo, Flora. É essencial. Essa visão holística, ela acaba, então, essa visão de preservação, de proteção permanente, é a que mais se aproxima, então, da ideia dos rios com seus direitos intrínsecos, né? Apesar de que ela não trata isso de forma aberta, objetiva. Ela não pretende vir e declarar de forma aberta. Isso pode ser uma estratégia interessante realmente para aprovação. Então, pelo que eu entendi, os rios de preservação permanente seriam uma nova categoria de rios
eles estariam, por exemplo, alinhados com os rios classe 1, ou seja, todo rio classe 1 seria um rio de proteção permanente? Proteção, preservação, desculpa. Preservação. Então, a gente debateu esse tema, a gente começou pensando em preservação, mas a gente acabou pensando em que proteção seria um nome melhor, justamente porque preservação vem muito com aquele peso excludente, né, de que seria algo intocado, e não tem como a gente considerar isso pelos rios, já que eles cortam tantas comunidades, tantas cidades, né, municípios, enfim, uma diversidade de locais e de usos distintos, a gente não poderia colocar algo intocado. Então, a proteção foi uma junção de preservação, conservação e outras formas de proteger os rios. Desculpa. Não, e sobre a classe, a gente pensou originalmente em ser de classe especial, mas justamente por ter essas variedades, a gente não quer limitar uma classe, sim, para que um rio possa ser protegido no seu todo, né, no seu contínuo. E aí algumas partes que já tenham classe especial, classe 1, tem que ser mantido ou até melhorado. Inclusive, a gente tem uma previsão para, se o rio já tem muito impacto, que ele tem que ser recuperado, para não excluir alguns rios, né? Mas justamente o foco é que melhore a qualidade da água desses rios. O critério não seria só ser classe 1, né? Mas toda essa importância biocultural. Fantástica proposta. Mas, por outro lado, todos classe 1 já se pressupõem serem rios de proteção permanente ou candidatos a serem rios de proteção permanente. E a gente está com um projeto em São Paulo, né? Falando de São Paulo, a Ana Maria do Rio de Janeiro, Monte de origem colombiana, né, Monte? Colombiana, mas está lá na Califórnia, e eu estou aqui puxando sardinha para minha cidade, depois que eu descobri Saracura, passando por debaixo de grandes avenidas e Itororó. Aliás, foi uma coisa interessante que a gente lembrou fazendo essa live sobre o Itororó. Eu não sei se Ana, talvez não pela idade, e Monte por não ser brasileira, mas existe uma música folclórica que é do Itororó, que diz assim, de décadas atrás, talvez meio século atrás, porque eu desde pequenininha ouvia e eu tenho meio século, então muito antiga, que já dizia assim: eu fui no Itororó beber água e não achei. Então veja a problemática dos rios na cidade. E a gente tem aqui o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, muito famosos, né? Estamos agora com um projeto de despoluição do Rio Pinheiros, e também quero convidá-las a participar para que a gente possa levar propostas de educação com essa vertente dessa proposta de alteração da lei macro, né? A 9433. A Cláudia está aqui também fazendo uma contribuição, Cláudia de Santana. São meios de subsistência também, de proteção. Com as águas dos rios, existe uma conexão de todas as ordens, é realmente holística, né? São as águas que são utilizadas, né, para prover alimentação, para prover a dessedentação nossa, dos animais. São as águas com as quais a gente se conecta porque estão próximas às nossas residências, os nossos lugares mãe. Então, eu aqui falando do Pinheiros do Tietê, imagina se um dia eles deixarem de existir, vai me causar estranheza, assim como foi lá com o Rio Atu, né, para o povo Krenak. Mas eu deixei vários desafios aí, eu queria deixá-los também para você, Ana Maria, junto com a Monte, sobre, primeiro, essa proposta de descomissionamento. Que tal uma proposta, que tal nos unirmos também, junto com Augusto Ainéas, desse projeto, a partir desse centro pujante, que ali é onde nasce São Paulo, esse lugar, essa bacia é onde nasce São Paulo. E São Paulo é uma cidade que é um centro pujante do Brasil. Imagina como seria representativo descomissionar, né, libertar esses rios por baixo dessas grandes avenidas. Queria deixar isso com vocês e falar um pouco sobre essa tendência, né, né, a gente trabalhando aqui com a alteração da Lei 9433 para uma proteção integral de rios específicos, e ao lado um marco legal
de saneamento, pretendendo tratar dos rios ainda como bem apropriável, utilizável, né? É claro, só para fazer mais um comentário no que a Ana falou, é claro que não existe como adotar um aspecto conservacionista para os rios. Não é essa a ideia da harmonia na natureza, da harmonia com a natureza. A ideia da harmonia com a natureza é que somos interdependentes. Então, o rio vai passar por nós vamos passar pelo rio, e assim com todos os outros elementos naturais, mas essa relação precisa mudar, né? Esse olhar da apropriação precisa mudar, né? Para reconhecer a interdependência. Eu queria saber de vocês, como é que vocês veem, então, esse baita retrocesso acontecendo, a situação do Chile com propagandas no jornal, e caminhando junto com uma proposta como essa. Como que é esse cenário para vocês? E quais são nossos próximos passos para libertar os rios das cidades? Monte, tira o seu... isso. Você falou dos rios urbanos, né? E a gente lá no Chile, porque nós também estamos trabalhando em projetos de lei no Chile, no Peru, na Colômbia, né? Agora. E tem outro tipo de iniciativas na Tailândia e Burma, né? Myanmar, e também Namíbia, Angola, para proteção do Cunene e também do Congo, possibilidades com o Congo, mesmo que é um projeto de hidroelétricas ameaçante, muito grande, e DRC, né, a República Democrática do Congo, né? Então é bem difícil, mas olha, a gente já não pode ter mais medo de nada. A gente já não dá para mais. Quando o céu está assim, como está aqui, não sei se dá para ver, mas eu estou vendo minha pele amarela, né, por reflexo da fumaça das queimadas, né? Quando a gente vê os rios, por exemplo, como o Tietê, né, o Mapocho em Santiago, também como é que fala, aquele de Lima, esqueço agora, né? Rio Bogotá, na Colômbia, né? Que estão muito poluídos, né? O que a gente falou é que temos que fazer campanha. Eu amo o Rio Bogotá, eu amo o Rio Tietê, né? Eu amo o Rio Mapocho, né? E começar de algum lugar, né? Para desenvolver estratégias comunitárias, trabalhando com científicos. Na Colômbia, em Bogotá, né? As pessoas estão fazendo isso, e o Rio Bogotá é horrível, ou seja, as condições são muito ruins. Então, a gente já não pode ter medo de nada, tem mesmo que fazer, se juntar, começar a pensar, ver que outras pessoas estão falando, que estudos estão sendo feitos, desenvolver uma metodologia própria, comunitária, para, por exemplo, também detalhar as ameaças ou as condições dos rios, né? Porque essa informação que vocês têm, e que eu moro aqui, está o rio Russian River, aqui pertinho, é um quarteirão, menos um quarteirão. Então, essas informações são muito importantes também, fazem parte dos casos, fazem parte de comunicações, né? É muito importante. E eu queria falar uma coisa a respeito a isso. Há um trabalho que está sendo feito, aliás, o Earth Law Center está trabalhando nisso com várias organizações na Europa, especialmente em Paris, em Paris, né, para a proteção o renascimento do rio La Vierre, né, porque um rio não é o Seine, mas La Vierre passa embaixo de Paris e foi sepultado, né. Agora o trabalho é o direito do rio que foi sepultado. Então, vamos seguir. Vivo, né? É vivo, exatamente, mas agora a ideia é de deixar ele sair de volta. E aqui, por exemplo, em Berkeley, Califórnia, né, que eu estou bem perto,
eu moro no norte, tem várias quebradas, fala, né? Streams, né? Que foram pequenos rios, né? Riachos que foram recuperados, né? Então, sim, e estava assim, cheio de cimento, né, em cima. Mas agora você pode ir lá fazer o piquenique, né? Levar o cachorro, correr, fazer esse tipo de coisa. Tinha um rio aqui nos Estados Unidos que, olha, por causa da contaminação, prendia fogo, né? Imagina isso, o rio, a água prendendo fogo, incendiado por causa dos tóxicos, dos contaminantes, dos químicos, né? Mas aí foi também uma das imagens que causou tanto impacto que é para conscientizar as pessoas que não podia, que isso não pode acontecer, né? E então o rio hoje, e também o Hudson River, eu morei em Nova York um tempo, o Hudson tinha até corpos de pessoas passando, né? Tinha refrigerador, como que fala? É, fogão, colchões, tudo isso assim descendendo no rio. Hoje em dia você pode ir lá, você pode nadar. Então, sim, podemos. A gente pode. Tem experiência, a gente aprende. Agora, com todos esses jovens, nós somos jovens também, eu sou jovem também, de espírito, nós podemos trabalhar juntos e juntas, né? Tem tanta ideia. Agora é o clima assim de trabalhar realmente por nossa supervivência, pela proteção, realmente para harmonizar com a natureza, para estar do lado dos povos indígenas, dos quilombolas, dos camponeses, campesinos, né, adivasi, né, de todo o pessoal sempre que foi marginalizado, assim como a natureza explotada, né, do mesmo jeito. Agora, com tudo o que está acontecendo, as pessoas estão ficando muito mais conscientes. Eu fico com muito contente com isso, né? E uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre a declaração é que a intenção é procurar muitas assinaturas, né? E propor para as pessoas de tentar inserir, que seja adotada pelas municipalidades, pelos estados, pela nação, né, pelo país, né, dentro das suas regulamentações, essas leis e tal, né. E também a gente tem, ainda temos que desenvolver a estratégia para fazer isso, mas já estamos andando, mas seria legar no plano das Nações Unidas, né, que é outro cenário também, a gente tem que pensar em vários cenários, não dá para falar, vamos fazer uma lei e que seja aprovada pelo Congresso e não sei o quê, mas se não tem pessoas atrás disso que estão realmente motivadas pela defesa dos rios, não serve de nada ter uma lei, não serve tentar ir lá nas Nações Unidas, né? Se todos nós não estamos atrás, apoiando, tocando porta, assinando cartas, porque, na verdade, isso realmente faz pressão. E é muito importante que os governos que se reúnem lá na Assembleia Permanente, que agora estão, né, possam escutar das pessoas do mundo, porque é uma coisa do mundo inteiro. Já falei muito, ok. Esse programa, uma boa notícia para você, esse programa é reconhecido pelas Nações Unidas por meio do programa Harmony with Nature, que é uma iniciativa dentro das Nações Unidas, coordenada pela Maria Mercedes Sanches, que trabalha com vistas a fazer essa mudança paradigmática e reconhecer os direitos universais da Mãe Terra. E certamente que a gente tem a oportunidade, não só esse programa, né, essa live acontecendo, fica gravada como vídeo, ela faz parte da plataforma, como também a declaração, no momento que você trouxer traduzida, a gente já pode fazer o upload em português e faremos,
assim que vocês lançarem e nos autorizar, mas especialmente traduzida para o inglês e o espanhol, isso já inicia. E uma estratégia que eu tenho visto com a Doris Hagetli, que eu mencionei, da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, que está sendo coordenada junto lá com a iniciativa Harmony of Nature, conseguir 1 milhão de assinaturas e, com esse 1 milhão de assinaturas, bater a porta dos embaixadores, porque são os embaixadores que possuem essa legitimidade de colocar nas mãos lá da Assembleia Geral. Mas, além disso, o programa Harmony of Nature, ele, todos os anos, prepara um relatório com as ações que a gente faz com os parceiros, para levar também às mãos da Assembleia Geral, que está acontecendo agora, com relatório com algumas coisas que a gente andou fazendo. Então, já sem medo, como você falou, fala forte, poderosa, já está, minha querida. Ana, conta como que a gente pode dar os primeiros passos, então, para reconhecer rios específicos. A gente já vai tentar uma proposta de emenda e vamos, então, levar proteção permanente para o rio Capibaribe e a libertação dos rios urbanos aqui da bacia, que já tem a bacia do Anhangabaú com o rio Bexiga. Eu não falei do rio Bexiga. O rio Bexiga tem um aspecto cultural maravilhoso, né? O Bexiga é um centro pujante de cultura. Ali tinha, né, uma concentração de povos indígenas, os tupinambás, inclusive, e quilombolas. E hoje, onde era o quilombo, é a Vai-Vai, a escola de samba Vai-Vai. Então, assim, o aspecto cultural ali é magnífico. Como que a gente vai fazer? Próximos passos para a gente reconhecer a proteção integral e os direitos intrínsecos do rio Capibaribe e libertar os rios aqui de São Paulo como exemplo para o Brasil. Então, ecoando o que a Monty trouxe, é coragem, né, e força humana, coletiva, coalizões, pressionando e trazendo essa importância da aprovação dessa lei e também da proteção de rios, da importância dos rios, dos direitos da natureza como um todo. Eu também estou no Rio de Janeiro, onde, apesar do nome Rio, todos os rios são enterrados. É muito triste essa realidade. O que a gente está fazendo agora, a gente está trabalhando mais especificamente com a bacia do Rio Tapajós, como um exemplo que poderia ser uma primeira bacia a ter rios, ou a bacia como um todo, esse tipo de proteção. Então, a gente está elaborando estudos econômicos, estudos ecológicos e culturais para trazer isso como um exemplo, mas como um primeiro exemplo de uma área que poderia ser merecedora dessa atenção, com todo o embasamento necessário. E tem esse próximo passo que é ainda mais importante, fundamental, que é dessa construção dessas coalizões, dessas teias de apoio e também uma campanha de comunicação para realmente ecoar pelo Brasil e pelo mundo a importância dessa proteção para todos nós, né? A importância dos rios saudáveis, dos rios livres, dos rios vivos. Nós todos dependemos deles, né? E eles em si são merecedores de especial proteção e atenção e têm seus direitos intrínsecos. Então, é nessa linha mesmo de expansão de conhecimento e de movimento, apesar da gente ter um congresso que pode não ser o mais encorajador agora, a gente não deve ter medo. A gente teve recentemente uma vitória interessante, que foi uma aprovação da Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Uma atualização, um fortalecimento dessa política. Foi muito motivada pelos crimes, né, de Mariana e de Brumadinho, mas que também mostra que a gente não pode só ficar no reativo, a gente precisa ser proativo, a gente precisa ter uma proteção constante, e não depois tentar correr atrás, porque o rio nunca vai ser recuperado em sua integralidade, né? Como você falou tanto do Uatu, eu fico arrepiada ao pensar disso, porque eu fiz meu estudo da minha tese do mestrado foi sobre os TACs, os termos de ajustamento de conduta de Mariana. E é muito difícil, né? Como que você vai recuperar tudo aquilo, mesmo se todos os programas forem cumpridos? A gente tem uma injustiça que nunca vai ser totalmente reparada, né? Tem toda a questão da injustiça ambiental, das pessoas que tiveram a perda dos seus modos de vida, suas tradições, suas culturas, seu atu, os pescadores que não puderam mais pescar e se viram sem identidade. Então, é uma questão muito profunda e a gente, acho que o importante é o Brasil inteiro se conscientizar disso, e às vezes a gente nos centros urbanos
esquece um pouco, né? Então, sensibilizar também é importante. A gente tentar rever esses nossos rios enterrados, nossos rios mortos, como você mencionou, e realmente ir juntos e pressionar o Congresso e depois também pensar em outras medidas que a gente também pode tomar pelo meio do judiciário, no nível estadual e até municipal, que podem utilizar dessa lei se ela for aprovada, ou pensar em algo nos mesmos panoramas, desculpa, nos mesmos moldes. E a gente já está começando também a fazer uma pesquisa estadual. A gente viu que alguns estados até têm umas iniciativas interessantes. No Amazonas tem, como uma unidade de conservação, tem rios cênicos, mas ainda é mais restrito na questão da beleza natural. E em Minas Gerais tem os rios de preservação permanente, aí com aquele nome, mas parece que a implementação é difícil, que eles só têm alguns rios listados, não tem como indicar mais como aprofundar essa proteção. Então, isso também pode ser fortalecido e a gente espera que esses diálogos, essas coalizões possam ser um viés para realmente fortalecer isso e essa conscientização tão importante. Vanessa, eu queria falar uma coisa. Sim, estou complementando um pouco. Para reforçar a fala da Ana Maria, eu acredito muito nessa ação proativa, muito mais do que na reativa. Eu tenho trabalhado com os nossos parceiros do lado de cá também nessa perspectiva. Mas diga, Monte, vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa rodada final, a gente já tem aí 1h15 de live, um papo super forte, estou saindo daqui muito mais fortalecida. Amanhã tenho certeza, considerando que a live é agora de noite, né? Depois vai ficar o vídeo para assistirem a qualquer momento, mas nós estamos agora às 9h15 e eu tenho certeza que amanhã vamos acordar com muito mais força, porque são mulheres poderosas aqui falando sobre algo muito poderoso também, que é o fluxo do rio, né? Mas diga, Monte, já agradecendo a fala de vocês, a presença de vocês, maravilhoso poder contar com essa força feminina para falar da Mãe Terra, para falar dos rios, para falar das águas e passar. Então, diga faça suas considerações finais, Monte, por favor, em alguns minutos. Obrigada. Eu acho que talvez algumas pessoas estão pensando, ok, mas tudo isso fica muito legal, bonitinho no papel, né? Mas na realidade, como o pessoal falaria no México, como é que o que eu como, que eu como essa tortilha, né? O que eu como com isso, né? O que eu faço com isso. Uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre é que a qualidade de água é importante para todos nós, seres viventes, né? E quando nós olhamos para os rios, vemos que não estão correndo livremente, que a qualidade de água não é boa, é o lixo que eu estava falando antes. Então, quando a gente pensar na proteção, tem que pensar, por exemplo, como que estão os estándares de qualidade de água no Brasil, que são as coisas que a Ana está fazendo, né? Então, são bons? Que tipos de elementos tóxicos estão permitidos? Que quantidade, né? Deveria ou não deveria ser, os efeitos na saúde humana, nos efeitos nas espécies aquáticas, etc. Né? Então, há coisas muito que ajudam para definir a proteção. Também está a questão de que o rio tem que correr livremente, né? Então, o desmantelamento de barragem é outro tema grande que, aliás, está na declaração, né? Mas são coisas concretas que há muito trabalho atrás, que tem que ser com muito trabalho mais, que são realmente concretas porque a gente já vem fazendo. Só isso, eu quero agradecer, muito obrigada, muito obrigada. Ok. Também queria agradecer muito por essa oportunidade da gente expor tantas ideias incríveis e tantos projetos e como a Vanessa falou, abrir essa esperança, acender essa esperança e esses caminhos nos quais a gente pode traçar e encaminhar para realmente ter essa proteção holística
dos rios, ter reconhecimento dos direitos dos rios e a formação de coalizões de pessoas engajadas e querendo protegê-los. Muito obrigada. Vamos juntas, Ana, vamos juntas, Monte. E então, agradecendo e encerrando aqui a nossa roda, né? Com essa nossa roda também mística, porque holística, recolher todas essas águas aqui que perpassaram pelas nossas falas, pelas vossas falas, essas águas que estão na proposta de alteração da 9433 no Brasil, na Declaração Universal dos Direitos dos Rios, recolher essas águas e empoderar elas, colocando elas junto com essas outras águas que têm estado unidas em encontros magníficos com povos de todas as origens e sabedores desse relacionamento. Então, tá aqui recolhido, fortalecido e, como dizem alguns dos nossos amigos, arrou, né? Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que estiveram com a gente durante a live, participando no chat. Contribuições excelentes, pessoal realmente muito interessado. Deixe seus comentários também agora aí no chat do vídeo gravado que vai ficar aqui no Facebook, que está ocorrendo a live, e também lá no canal Direitos da Natureza no YouTube. E participe. Nossa próxima live você não pode perder. Convido vocês também, Ana e Monte. Vai ser, falamos tanto do Rio Atu, e vai ser com um candidato indígena à vereança, aonde fica num trecho do Rio Atu. O nome dele é Giovanni Krenak, e ele vai falar sobre os membros das comunidades dos povos indígenas na política, por uma política ecológica, uma política que urge, que a gente não pode mais deixar passar, e deixa só passar os rios e fluir os rios. Muito obrigada, minhas companheiras. Sigamos juntas. Até a próxima, pessoal. Boa noite.